medo e temor pela palavra de Deus. Por quê? Bem, o que fez as pessoas perderem o medo e o temor da palavra de Deus é porque as pessoas distanciaram-se de Deus. As pessoas distanciaram-se de Deus e tomaram as suas próprias vias. O mundo em si não está pronto para poder reconhecer ou receber Deus através de um homem, porque os homens em si sempre têm feito as suas próprias vias. Os homens, então, desde então, sempre fizeram as suas próprias vias e acabaram de corromper o caminho de Deus. Você vê que em Gênesis capítulo 7, 7 a 6 a 7, é dito que a terra estava corrompida diante de Deus. Você vê que diante dos homens, os homens, tudo quanto eles faziam estava tudo bem. Mas a Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus. Significa que sempre diante dos homens as coisas estão bem, conforme hoje então tudo é feito. Você vê que as pessoas acreditam na teologia, acreditam em cursos bíblicos, acreditam nos cursos de batismo, acreditam nos dizimistas, cursos de dizimistas, assim por diante. Criam tantas recriações para os jovens, criam tantas invenções para as mesmas denominações, para que, se por sua vez, então, estas mesmas pessoas perdem o temor. Porque antes de um homem ir colocar o seu pé em uma denominação religiosa, ele tem um temor. Você vê que alguém pode nunca frequentar uma denominação religiosa e compreender que, por exemplo, que isto é errado, aquilo é errado. Mas quando ele, por sua vez, coloca o seu pé em uma denominação religiosa, através do que é ensinado lá, o temor lhe é tirado, ele perde aquele temor. O que ele via que é errado, ele vai acabar de ver, não, meu pastor não faz isso, não, é normal. Porque o pastor vai acabar de lhe dizer, por exemplo, que não. O namoro é normal, um exemplo, ok? Isso é tirar o temor, porque antes as pessoas sabiam que o namoro é algo errado, o namoro era uma prostituição. Mas as denominações religiosas vieram nos cristianizar o pecado, ok? Não, agora, namoro cristão. Você vê? Não, você não sei mais quanto. Reggae gospel, kuduro gospel, kizomba gospel, rap gospel. Então, as pessoas foram perdendo o temor, porque o diabo que eles fugiam lá fora vieram encontrar nas mesmas denominações religiosas, tudo já de uma maneira já santificada. Você pode ver, por exemplo, um cantor de música gospel a cantar em um beat de kuduro ou a cantar com um cantor de música secular, enquanto ele supostamente seria o servo de Deus, mas tudo aquilo eles vão falar que não, é simplesmente para alcançar os perdidos que também estão aí. Então, todas estas coisas foram fazendo com que as pessoas pudessem perder o temor, porque também vocês recusam-se à confissão pública. De acordo com Atos capítulo 19, versículo 18 a 19, a confissão é pública. Como nós devemos receber o perdão de Deus do ato pecaminoso que nós cometemos? Será que vamos ir ao pastor e confidenciar? Será que vamos ir no nosso quarto ajoelhar? Será que vamos ir em uma denominação religiosa dobrar o nosso joelho e ficar a clamar a Deus? Não. Mas é confessando publicamente, diante de todos, que Deus vai poder então nos restituir, nos colocar o temor em nossos corações para nós não voltarmos a cometer tal ato. Mas infelizmente tudo isso não é vivenciado e os líderes religiosos recusam a confissão pública para poderem ser implementadas nas suas religiões. Muito bem. O apóstolo José falou aqui de um aspecto importante que tem a ver com a confissão pública. Missionário Inácio, na sua opinião, acha que este aspecto é relevante para a resolução desse problema que nós estamos aqui a falar? Eu penso que a confissão pública ela deve existir, mas existem mecanismos que vão levar até a confissão pública. Por exemplo, a Bíblia Sagrada declara, numa palavra de Jesus, que quando o teu irmão pecar, vai ter com ele. Se voltar a pecar novamente, chama os anciãos para juntos conversarem. Caso voltar a cometer, poderá expô-lo em público. A questão pública não é uma questão primária. No nosso entender, é uma questão que vai se atingir quando o assunto já não está a ser gerido de forma agradável entre as pessoas que cometeram um ato. Então essa confissão torna-se pública como forma de inibir comportamentos iguais. Agora, deixa só tocar na questão do temor.
o temor ele não é necessariamente resultado da confissão pública. O temor não é necessariamente resultado de, por exemplo, vamos supor aqui a incapacidade de trazer certos, vamos supor aqui o rap gospel, o kuduro gospel. No nosso entender, não é essa questão que inibe o temor. Eu penso que devemos nos concentrar no assunto como forma de trazer resultados e trazer percepção a quem nos ouve. Eu penso que esse é o principal foco. Pronto. E já vamos mesmo para lá. Por que a igreja hoje parece um local de negócio onde quem vai à busca de consolo, paz espiritual, muitas vezes soluções, acaba encontrando outros problemas? Se não estão em erro, a semana, coisa de 2, 3 semanas, esteve a veicular alguns vídeos nas redes sociais onde um suposto pastor envolveu-se com mais de 20 mulheres, não é? Porque supostamente tinham dor do nascimento, porque as mesmas, segundo eram estéreis, não podiam ter filhos, mas ele, segundo ele, aproveitou-se da fraqueza das senhoras para tirar dinheiro e ainda abusar dessas pessoas. O que dizer diante desta situação? Também é para o José e para o missionário Inácio. Eu penso que João Batista disse que importa que eu diminua e o Senhor cresça. Esse é o princípio básico e profundo do Evangelho. O ressurgir de Deus, a possibilidade de Deus ser visível em toda a esfera de quem acredita nele. Quando, por exemplo, eu me aproveito de uma necessidade como forma de tirar ganhos, então eu estou a inibir a ascensão do nome de Deus e tornar satisfatórias as minhas necessidades. Essa é a grande questão. A grande questão que se coloca na perspectiva de negócio cristão tem muito a ver com a possibilidade do pastor, do evangelista, seja quem for, apagar o nome de Deus para fazer surgir as suas necessidades. Por exemplo, quando nós estamos diante de um olhar da igreja como negócio, nós estamos diante de um olhar que projeta a necessidade do pastor. Não é a projeção da necessidade da propagação do nome de Deus, mas a projeção da necessidade do pastor, que são necessidades, por exemplo, como acaba de elencar agora. Como é que o Senhor dizia? O Senhor dizia ter o dom da nascença, certo? Supostamente sim, nós vimos nas redes sociais, segundo a opinião, não é, ou a versão de muitas senhoras que deram o seu parecer diante do assunto. Por exemplo, essa questão nos leva a perceber que uma das vias de ter a igreja como um negócio ou de ter o pastor como empresário, nessa perspectiva pejorativa que estamos a acabar de tratar aqui, não é simplesmente a questão econômica. Tem a ver com a falta que muitos indivíduos foram submetidos. E esse indivíduo, esse suposto pastor, pode ser uma das pessoas que teve, por exemplo, insucesso no relacionamento, incapacidade de manter um relacionamento amoroso, incapacidade de ser aceito. Então eu encontro na igreja mecanismo de aceitação. Eu desvio os precederes de Deus como forma de satisfação daquilo que eu pretendo. Não em nome de Deus, mas a satisfação da minha necessidade, instrumentalizando o nome de Deus. Bem, apóstolo José. Bem, a princípio, os ouvintes devem compreender que o cristianismo não é uma religião, mas o verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Quando as pessoas fazem do cristianismo uma religião, aí começa toda esta falha. Você vê que quando o colono trouxe aqui o cristianismo, não era no Mas é sentido... uma religião como se até a própria Bíblia reconhece que é a primeira religião onde congrega a maior parte das pessoas do mundo. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é uma imaginação dos líderes religiosos. É que a força das pessoas repetirem a mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. Então, o cristianismo como religião não existe nem na Bíblia. Você vê? O cristianismo é um modo de vida. Quando eu me converto a Cristo, eu terei um modo de vida. Não é que eu vou me juntar a uma denominação religiosa. Não é que eu vou me tornar um cristão católico, um cristão protestante, ou um cristão evangélico, ou um cristão batista assim por dentro. Mas eu vou me tornar igual a Cristo. Terei um modo de vida como Cristo. E ali é que surge o erro. Conforme eu realçava. Quando o colono trouxe aqui o cristianismo, não era no sentido de colonização, no sentido de salvação, mas era no sentido de colonização. O colono nos colonizou através da religião e, conforme nós sabemos, através da história. E, por sua vez, quando ele foi,
nós mesmos pegamos do cristianismo agora para podermos colonizar os nossos próprios irmãos. Então, isso que acabou de acontecer há 2 semanas atrás, do que as pessoas supostamente também alegam que aconteceu, segundo os seus testemunhos, é uma forma de colonização. Então, alguém que não faz filho, o pastor vai poder dar-lhe palavra em nome de Deus, em nome de um suposto Deus, em nome da Bíblia, assim por diante. E esta pessoa vai acreditar que este pastor tem o poder e ele vai aceitar. Você pensa que isto é o quê? Porque muitas dessas pessoas são pessoas intelectuais, pessoas não que são pessoas do mato que não sabem nem escrever, não, mas são mesmo pessoas formadas assim por dentro. É a colonização, porque hoje a colonização ela é espiritual, ok? E o próprio diabo Satanás aproveita-se também da mentalidade através da maldição de cá sobre a raça negra, não é? Através da mentalidade do africano, para poder, por sua vez, então, fazer e desfazer. Um pastor vem dizendo que, por exemplo, que não, para você ser abençoada, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar dinheiro. A pessoa em si está a dar. Você vê que esta pessoa que está a dar o dinheiro é porque o pastor lhe esforçou a dar? Não. O pastor, por sua vez, colonizou-lhe. Porque a própria religião em si é uma colonização. A religião, o cristianismo como religião, não é? É simplesmente e nada mais a não ser rede de Satanás para poder levar as almas para o inferno, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Por esta razão que Deus, na sua graça, na sua soberania, conforme Jesus prometeu em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, em enviar verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas vêm combater Satanás, não é? Através das suas armadilhas. Por isso que os profetas não são mortos, não foram mortos pelas prostitutas, pelos bandidos, mas são pelos religiosos. São os religiosos que matam e perseguem os profetas, porque os profetas vêm desvelar Satanás lá naquele esconderijo que as pessoas acreditam que é uma fonte de salvação, enquanto é uma fonte de empreendedorismo, é uma fonte de enriquecimento, é uma fonte de abuso sexual, é uma fonte de tanta coisa que nós hoje temos vivenciado. Muito bem. Missionário Lucas Tchenondaka, na sua opinião, será que agora temos empresários disfarçados de pastores? Sim, temos. Não vamos aqui citar nomes. Não. Se temos porquê, o que é que está na base disto, e se podemos aqui olhar também para essas pessoas como servos de Deus que fazem o trabalho sem olhar pelo dinheiro. Bem, temos pastores missionários, ou seja, temos pastores empresários, sim, temos. Tudo isso, se acompanhamos atentamente aquilo que disse aqui o meu colega Inácio, ou seja, o amado missionário Inácio, por mais que doia quem doer, porque cada denominação tem a sua estrutura de como consagrar os seus obreiros. Isto deve se respeitar. Cada religião tem os seus princípios dogmáticos e portanto, cada um está alinhado neste processo. Pastores, empresários, sim, temos. Tudo isto está na base da teologia de prosperidade. Reitero, a teologia, sendo ela uma ciência e uma corrente, ela não forma pastor. Teologia forma-se um teólogo. E o pastor é consagrado por Deus, através do Efésios 4:11. Então, quando o pastor que não é chamado por Deus, que não foi consagrado por Deus, este criar a sua igreja, então, qual é a visão dele? A visão dele é de angariar fundos e para depois se tornar um grande empresário. Muito bem, vamos às mensagens. Mais mensagens. Pires Alberto, bom dia. Conheço muitos pastores que não trabalham, estão a abrir igreja para sustentar as suas famílias. A igreja aqui em Angola é um negócio. É a mensagem do Francisco Santareno a partir da urbanização Nova Vida. Inácio Hilário, vai aqui rebater o que o nosso ouvinte diz? Penso que olhar a igreja como negócio não é uma visão necessariamente errada, é uma constatação que se faz. Às vezes é até uma percepção não muito profunda que às vezes se tem,
Porque quando nós estamos a debater sobre essa questão, não estamos a amaldiçoar o dinheiro, nem retirar o papel que o dinheiro tem até para permitir o avanço de certos setores dentro da igreja. Por exemplo, existe uma classe de missionários dentro de cada igreja que precisa ser sustentada, a missão precisa ser sustentada. Agora, criar mecanismos psicológicos, mecanismos que visam retirar valores de pessoas sem um apelo assertivo da necessidade da igreja, mas instrumentalizando o nome de Deus, isso sim é que é errado. Muito bem, mais mensagens. Bom dia, Tis, a toda a equipa da Next FM. Daqui fala o Eduardo sozinho, a partir do Patriota. Tema muito abrangente. Ele diz que tenho a dizer que muitos destes líderes são corrompidos pela ganância e o imediatismo, pela falta de sucesso em sua vida e em que vão manipulando com a filosofia de prosperidade imediata. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento e que cada um pagará de acordo às suas obras. E estes falsos profetas pagarão por cada vida de uma ovelha perdida. Bem, não só os falsos profetas, mas também estas mesmas ovelhas que também deixam-se levar por isto também pagarão. Conforme eu disse no início, que a dureza da vida e a falta de emprego forçou muitos a disfarçarem-se em servos de Deus. Você vê que esta pessoa não se tornou um apóstolo, um pastor, um evangelista, um missionário, um doutor, não porque ele, por sua vez, viu a necessidade, não é, das almas perdidas, ou então porque Deus chamou-lhe através de um profeta mensageiro vivo para poder estabelecer. Não, esta pessoa, muitas das vezes, se conseguisse terminar a sua licenciatura e conseguisse, por exemplo, estar bem na função pública, ele jamais poderia estar ali como pastor ou como missionário. Mas ele é um missionário, ele é um pastor, ele é um apóstolo, ele é um evangelista, porque ele primeiramente fracassou nos estudos. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, não teve ou nunca teve a oportunidade de trabalhar na função pública. Okay? Este é o segundo ponto. E o terceiro ponto são pessoas que, por sua vez, não é, são pessoas corrompidas, pessoas que veem, ele vê, por exemplo, o seu líder, o seu pastor, também um empresário estável naquela, então ele também almeja ser como ele, deseja ser como ele, e por sua vez, logo que encontrar uma oportunidade que ele, por sua vez, consiga ser líder, liderar pessoas, ele sabe que de qualquer, não importa se ele apelar e o povo estiver de acordo, porque o povo, eles já estão perdidos, então sempre estão de acordo. Irmãos, nós precisamos dar para Deus nos abençoar. Jesus disse, não sei mais quanto, a Bíblia disse, olha, o Abraão deu Isaac, irmã, dá o teu Isaac, dá mais aquilo que te dói. Os fiéis, por sua vez, através destas passagens da Bíblia, dão os seus carros, tiram o dinheiro da conta bancária. Muitas das vezes há mulheres que até foram tirar dinheiro da conta do marido para ir dar ao suposto pastor, porque o suposto pastor prometeu-lhe tal tipo de bênção, o suposto pastor prometeu-lhe isso e prometeu-lhe aquilo. Então, são pessoas fracassadas e são pessoas que, quando eles, por exemplo, forem destituídos como pastores ou como missionários, aqui como estão os meus colegas aqui do painel, eles vão logo ir procurar um emprego, vão logo ir procurar trabalhar, porque só evangelizam, ou só pregam, ou só se ficam servos quando são estabelecidos, mas quando são destituídos, estão logo a ir trabalhar. Estes tipos de pessoas não têm amor às almas. Estes tipos de pessoas estão na obra por causa do dinheiro. Eles podem até dizer que não estão na obra por causa do dinheiro, mas é por causa do dinheiro. A prova é que, quando são estabelecidos, se conseguiram na obra, estão a trabalhar. Quando são destituídos, querem logo agora ir procurar uma outra fonte de renda. Por que não procuram uma fonte de renda enquanto são o que eles são? Porque todos eles são fracassados. Muito bem. Mais mensagens. Bom dia, minha cota. Já estou ligada ao maior programa das manhãs. Estou a gostar do tema de hoje. Sandro Caçulo é o meu nome. Sandro não deixou a localização, se escreveu a mensagem a partir de onde? Mais mensagens. Agora vamos lá ver.
Bom dia, Tirso Alberto. Escreva a partir do Calema 2 a trabalhar, enquanto isso ouço a Next FM. Eu sou tipo Nelson Mandela. Quanto mais o regime do apartheid fortifica-se nas determinações, mais determinação para ouvir a Next FM eu ganho. Mambeta VG. Bom dia, Tirsa. Ele escreveu para deixar aqui também a sua opinião e diz o seguinte: por mim, o maior problema encontra-se ao próprio fiel que acredita em falsas palavras. Nenhum pastor poderá enganar se o fiel tem conhecimento bastante sobre Deus. Fiel é que deve dotar-se de conhecimento. Os líderes religiosos procuram bens materiais encontrando fragilidade ao seu semelhante, e daí que eu digo que o maior culpado é o próprio fiel. Se assim não fosse, teriam enganado a todos nós. Eu, enfim, termino dizendo que a mente vazia é a oficina do diabo. Enquanto aquelas mentes continuarem vazias, o diabo fará moradia desviando-as. E nada. Eu penso que há muita verdade no que o ouvinte acabou de escrever, mas também temos que perceber que a questão do conhecimento, só o conhecimento, não leva necessariamente a não ser enganado. Porque para quem olha a religião como mercado, há um conjunto de técnicas locais no momento para se usar. Eu acredito que muitos de nós já tivemos em condições, mesmo com informações, tentados a fazer alguma coisa que percebemos ser errado. Por isso é que a Bíblia Sagrada, ela ilustra no seu todo que a questão do amor não deve vir apenas de uma parte. O amor deve ser resultado da interação de duas pessoas. Por exemplo, aquele que cuida da ovelha tem que cuidar-se para que seja amoroso, de modo que a ovelha tem que cuidar-se também para que seja amoroso com quem cuida. Porque se não tiver reciprocidade na forma como o pastor olha para a ovelha, o pastor pode manipular a ovelha. Porque a manipulação, ela pode dar certo numa mente cheia de entendimento sobre algum determinado objeto. Por isso é que a questão é o amor. Quando um líder é desprovido do amor, ele pode criar manipulações para fazer o que bem entender. E nós não estamos a falar de manipulações de pessoas não instruídas. É necessário que seja verificada essa situação. Quantas pessoas inteligentes nós conhecemos? Quantas pessoas... Porque a fragilidade pode anular o caminho da perspectiva de decidir alguma coisa com consciência. A fragilidade pode diminuir a nossa capacidade de percepção crítica. Há necessidade de se abordar o tema com clareza para que as pessoas não dão soluções fáceis. Há necessidade disso, de não criar soluções fáceis para se acudir a essa situação com projetos maiores alicerçados. Muito bem, mais mensagens. Estou a partir das Ingombotas, mensagem vinda de Aribamba, que está a acompanhar o nosso programa a partir das Ingombotas. Outra mensagem vem do Laureano, que está aqui no Ruanda. Ele diz que é do Quênia e que vai fazer questão de levar a nossa rádio até o Quênia. Não tem problema, nós estamos já também aí a parte do mundo, então se o Quênia se juntar à Next FM é mais uma mais-valia para nós. Ao pessoal da Sequa, do Casenha e Cacoa, um abraço especial. Ao Guiado Dominique Amadeu, também um abraço muito especial. E ele escreveu o seguinte: hoje em dia, se alguém saber interpretar no Mateus 4:4, acabou e é motivo para abrir uma igreja. Mas muitos deles por interesse, não para cumprir com o que Jesus falou em Mateus 8:18-19. Outro sim, nem um dia Jesus pediu dinheiro para curar alguém. Tudo o que ele fazia era de graça. Por que é que a Bíblia fala que de graça recebemos e de graça devemos dar? Missionário Lucas. De graça recebemos, de graça devemos dar. Bem, está ali no conteúdo do próprio Evangelho. Está ali no conteúdo do próprio Evangelho. Mas, todavia, tem a ver ali também com Gálatas 6:6 e com 2 de Timóteo 2:15. Não é? Que vai dizer que digno é o pastor do seu salário. Eu dizia no princípio que, devido à mal interpretação dos textos bíblicos, então as pessoas, esses supostos pastores, então introduzem ali a ganância e o povo já caiu. Sim. Muito bem.
Mais mensagens do Paulo Alberto, também que diz que está no local de trabalho a trabalhar em nossa companhia. Tudo de bom, boa produtividade em companhia da 98.7. Um abraço especial para todos os seus colegas. É preocupante o que vemos nos últimos tempos. São indivíduos que, pela potência, pelo dinheiro, vêm se aproveitando do sofrimento do próximo para tirar vantagens, aproveitando-se do cristianismo, mas também por existir parte destes a falta de um estudo da palavra de Deus, porque a Bíblia adverte com relação a estes indivíduos, os falsos profetas. Deus culpa, Deus, não, ele escreveu, está aqui a pedir desculpa por acaso. Não, o texto está bem escrito, Paulo. Nós agradecemos a sua mensagem e boa continuação. Essa mensagem aqui é para o nosso profeta. Bem, é assim, as pessoas devem procurar reter, primeiramente, como os povos antes de nós foram salvos. Por exemplo, no tempo de Isaías, como o povo foi salvo por Deus. No tempo de Noé, como o povo foi salvo por Deus. No tempo de Jesus de Nazaré, enquanto ministrava, como o povo foi salvo por Deus. E como nós hoje poderemos ser salvos diferente daqueles povos. Segundo a Bíblia, nós vemos que cada povo foi salvo por Deus por meio de uma mensagem, através de um homem, a qual os homens chamavam-lhe de profeta. E esta mensagem, por sua vez, conduzia o povo na perfeita vontade de Deus. Agora, por que hoje as pessoas acreditam que para ele ser salvo, esta pessoa deve ser membro de uma denominação religiosa? Como um filho de Deus pode acreditar se para mim ser salvo por Deus ou para mim poder fazer a vontade de Deus, eu tenho que pertencer a uma denominação religiosa ou a uma religião ou a uma seita? Esta é uma mentira do diabo. Você vê algo terceiro. Se eu estivesse no tempo de Noé, para mim ser salvo era simplesmente eu reconhecer Deus através de Noé como seu único profeta. Se eu estivesse no tempo de Jesus, era simplesmente reconhecer Deus através de Jesus. Se eu estivesse no tempo de cada profeta cuja Bíblia narra, era eu reconhecer estes profetas. Estes profetas não fundaram uma denominação religiosa. Estes profetas não fundaram nenhuma religião, mas eles simplesmente tiveram uma mensagem da parte de Deus. Mas hoje os supostos servos de Deus, os supostos missionários, os supostos profetas têm denominações religiosas, têm seitas, têm... Agora, Deus mudou. E as pessoas acreditam que para eles serem salvos, eles devem crer na história de Jesus, na história de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, e ele acreditando naquela história, ele será salvo. Que Deus é este que vai enviar um profeta para um povo e para outro povo vai enviar a história deste povo para este povo acreditar na história e ser salvo? Isto é uma mentira autêntica do diabo. Por isso que o comércio nunca acabará se o povo não procurar refletir e perguntar-se em si mesmo. Por que que para os outros tempos Deus enviou profetas que vieram com uma mensagem e não fundaram uma denominação religiosa, mas para o nosso tempo há tantas proliferações, numa só rua tem 5, 10, aquele que vive naquela rua vai apanhar 2 táxis, 3 táxis para ir adorar o suposto Deus, enquanto que na minha rua tem lá 5 e 10 igrejas. Por que todo este comércio? E quem é o profeta para o meu tempo? Esta é a pergunta que o povo deve colocar-se. É um tema bastante pertinente. Eu penso que nos dias de hoje que a igreja está a perder o foco e que a transmissão e também a transmissão do conhecimento. É a mensagem vinda do Antônio Capange, não colocou a localização, enquanto que a Sayonara também deixou aqui a mensagem, mas é uma mensagem de bom dia, desejar força aos nossos convidados e também a quem está a acompanhar o nosso programa. Muito bem. David Neves também escreveu para nós a partir do Talatona, diz que está a trabalhar. E mensagem vinda de Viana do Marcos Kikuta. Bom dia, Tirza. Já acordamos na graça do Criador, sempre à espera do programa maravilhoso. Hoje temos a noção de igreja como negócio, o grande tema. Eu acho que todas as igrejas, sem exceção, fazem negócio dentro delas. Amém. Eu não sei se o cumprimento das escrituras ou a crise dos últimos tempos, mas tudo isso temos ou demos ao Senhor Criador para julgar elas todas, porque o amor nas igrejas esfriou muito por causa do interesse do dinheiro. Os membros da igreja os membros da igreja são quem escolhe o pastor, e o pastor ele vê os seus bem-sucedidos financeiramente. Mas outrora quem escolhia o diácono era o Espírito Santo. Por isso a igreja é o coração de cada um
com o seu Deus. Esta é a minha opinião. Parabéns a todos os estudos. Hilário. Sobre a percepção do Sim, ouvinte. sim. Primeiro queria realçar um aspecto que a questão relativa a diferentes igrejas não tem necessariamente a ver com a existência de um profeta que vai estabelecer uma verdade, porque acreditamos que Jesus já estabeleceu a verdade. A Bíblia é clara a dizer que o tempo de Jesus não passa. O tempo de Jesus é permanente. E nós nos guiamos de acordo à visão de Jesus Cristo. E a ideia de igreja como nosso coração, ela tem que ser percebido na perspectiva de quem se relaciona com o nosso coração. Porque eu acredito que quando o ouvinte traz a ideia de coração, está a trazer a ideia de coração como centro da vida, como centro do nosso pulsar. Então podemos concluir que a igreja somos nós. E a Bíblia Sagrada, Jesus realça a percepção de que nós somos a igreja. Mas a questão da igreja de Cristo, ela é estabelecida no relacionamento que o crente mantém-se com Jesus Cristo. Porque a igreja significa a esposa. Essa é a perspectiva cristã sobre a igreja. A igreja é esposa e Jesus Cristo é o marido. E deve haver esse relacionamento entre Jesus e a sua igreja. A Bíblia Sagrada declara, pelo próprio Jesus, dizendo a Pedro, que tu és Pedro e sobre esta igreja e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é para Jesus Cristo. Embora nós somos a igreja, mas devemos obediência a esse Jesus Cristo. Agora, terceiro, relativamente à diversidade de igrejas, isso tem muito a ver com o foco da verdade, que é uma questão que acredito já ter falado anteriormente. A grande questão que se coloca, por exemplo, onde é que está a verdade? Essa é uma preocupação que os cristãos e aqueles que acreditam em Deus devem ter. Porque... Eu vou só já terminar de ler aqui as mensagens, porque também já estamos na reta final do nosso programa, são agora 11h43. A Rosinha Lindo passou aqui para deixar o seu bom dia. Daniel Costa, a partir da província de Valage, deixou também o seu bom dia. Patrícia Francisco, a partir do bairro da Samba. José Lourenço está no Quilamba Quiache. O Guiano, que escreveu a partir da Sapu. O Rivaldo, a partir do Golfo 2. O Vitor Chiala também está no Golfo 2, aí nas ligações do Quintalão do Petro. O Firmino Cambache, a Maria Jamba, a Esmeralda Pérola, a Filomena Capicana, o David Gênio, o Antônio Capaz, a Chaves Caraca, que está no Golfo 2, e a Teodora Swing, que nos acompanha a partir do bairro Popular. O nosso muito obrigada. Obrigada a você que tirou um pouco do seu tempo para acompanhar o nosso programa e desejamos tudo de bom nesta manhã de quinta-feira. Para concluir o nosso tema, um minuto para os nossos convidados. Vamos começar pelo apóstolo Hugo Zé. Bem, nas minhas últimas palavras, eu queria fazer compreender aos ouvintes que, conforme aqui o colega de Penhal realçou, que cada um deve procurar saber onde está a verdade. Para isso, as pessoas precisam fazer com que o que eu já pude realçar nas minhas últimas palavras, antes desta que eu estou aqui a abordar, que é, no tempo em que Isaías estava na terra, como as pessoas poderiam ser salvas? As pessoas tinham que crer em Isaías. No tempo de Naum, Sofonias, Ageu, assim por diante, como as pessoas poderiam ser salvas? As pessoas deveriam procurar reconhecê-los, acreditar neles. Hoje, onde está a verdade? A verdade, através da história que a Bíblia narra-nos, uma vez esteve com uma denominação religiosa. Uma vez houve uma denominação religiosa enviada por Deus através da história. Uma vez houve um líder religioso com a verdade. A verdade sempre esteve com um profeta, porque a verdade é o profeta vivo na terra. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida como profeta na terra. Porque hoje Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus não é o Filho de Deus ou o sobrinho de Deus, não. Jesus é o próprio Deus. E ele, quando estava na terra, quando Deus encarnou-se em um homem, que era profeta Jesus de Nazaré, segundo Deuteronômio 18:18, este homem, o profeta, é que era a verdade. E hoje a verdade é Caco Filipe, o único profeta de Deus. Pronto, ficou assim.